Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Caminhando com Jesus, sempre caminhando com Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não somos nada, sem Ele não podemos nada, sem Ele não existimos. Porque Ele é o Senhor, o Criador, o nosso protetor, o nosso guardião, o nosso mestre, o nosso Salvador, que é o mais importante de tudo. Vamos meditar um pouquinho hoje na palavra do Senhor. Vamos ver o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que o mais importante de tudo, povo amado, é estarmos na presença dele, é estarmos com ele. Precisamos estar nele, ele precisa estar em nós para que tudo vá bem. Amém? Então, com isso, a palavra do Senhor hoje, ela se encontra em Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41. Que eu acho lindo demais. A gente vai conhecer um pouquinho do poder de Deus. Eu sempre falo, né, que Deus é o Deus do impossível. Tudo Ele pode. Aleluia. Se Ele vê nossa fé, a nossa vontade, a nossa busca, aí Ele faz mais ainda. Aleluia. Mas antes disso, que tal aquele like aí no nosso vídeo, aquela curtida, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho, tá bom, povo? Porque aí vocês vão ser sempre avisados quando o nosso vídeo chega aqui fresquinho no canal, tá bom? Deixa um comentário também, ajuda a gente aqui no canal, né? Compartilha esse vídeo nas redes sociais, compartilha com quem precisa dessa palavra no dia de hoje, amém? Então vamos falar, vamos conversar, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Que diz assim a palavra do Senhor. O título é A Cura de um Leproso. Eu acho lindo demais. Versículo 40 e 41, né, povo? Então vamos lá. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Aleluia. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Tudo Ele pode, tudo Ele faz. Mas vamos mastigar um pouquinho aqui essa palavra? Olha só, aqui diz assim: e aproximou-se dele um leproso. Leproso, aquele que estava... Naquela época a lepra não tinha cura, né? A pessoa que era constatado a lepra era separado, ficava fora do arraial, ficava fora do povo lá e ficava largado lá para morrer, porque não tinha cura. E quantas pessoas leprosas hoje em dia, mas com a pele bonita, limpinha a pele. Por fora limpo, límpido, e por dentro leproso, podre, fedorento. Aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor. Aleluia. A lepra, a tua lepra tem cura. E quem pode curar é o Senhor. Aleluia. Que não sejamos leprosos espiritualmente. Aleluia. Que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele. Olha o segredo e olha o mistério aí. Aquele leproso, ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi se mostrar a Jesus, primeiro, porque ele tinha certeza absoluta que Jesus podia fazer. Se tu quiseres, assim ele disse. Então ele tinha a convicção e a certeza absoluta que Jesus podia curar ele de algo que naquela época era incurável. Aleluia. E ele chega para Jesus, ele não chega para Jesus
E aí, cara? E aí, legal? Numa boa? Aí, ó, tô com essa doençazinha aqui, eu preciso que você me cure. Passa a mão aqui e me cure. Não. Aleluia. Muitas pessoas hoje em dia acham que Jesus é empregado, que tem que chegar e Jesus tem que fazer. As coisas não funcionam assim, pô. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós devemos adorar e exaltar e engrandecer por quem Ele é, não por que Ele faz ou porque Ele deixa de fazer. Aleluia. E esse leproso chega e põe-se de joelho diante dele. Ele se prostra. Ele pratica reverência. Ele reconhece Jesus como Deus. Aleluia. Porque aquele que faz algo impossível para o homem, ele é o único digno de toda honra e toda glória. Então ele reconhece Jesus como Deus. Ele sabe e reconhece que Jesus pode fazer. E aí ele se prostra. E aí está o segredo. Nos prostrarmos aos pés do Senhor, reconhecendo Ele como Salvador, como Deus único, aleluia, onipotente. E Ele fala: se quiseres, bem podes me limpar. Ele fala: se quiseres, ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. Porque tudo depende da vontade dEle. Aleluia. Nós sabemos que Deus é o Deus do impossível. Deus é amor. E tudo Ele pode. Mas depende da vontade dEle. Aleluia. Quando Ele falou de Lázaro, essa doença não é para a morte. É para glorificar o nome do meu Pai. Aleluia. E Ele ressuscitou a Lázaro. Então muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque não é a vontade do Senhor. Nós temos que orar sim, nós temos que nos prostrar, temos que nos humilhar, temos que pedir a Ele. Mas Senhor, que seja feita a Tua vontade. Porque se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, é porque Ele sabe de todas as coisas. Então Ele sabe que o que a gente está pedindo vai ser o melhor ou não. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, movido de grande compaixão, ele viu naquele leproso a fé. Ele viu naquele leproso a reverência, o prostrar-se a Ele, o reconhecer que Ele é Deus. Assim como aquele cego de Jericó, ele tinha tanta certeza que Jesus ia curá-lo que ele arrancou a capa e jogou fora. E aí, você tem a certeza que o Senhor pode realizar o teu milagre? Porque precisa começar aqui. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé, precisamos acreditar que Jesus pode e Ele faz. Amém? E aí Jesus estende a mão e toca-lhe. Jesus toca nele. Naquela época, o leproso, ele era separado, ele era excluído, ele era jogado para lá, para fora da convivência. Porque ninguém podia conviver, porque se tocasse, ia ser contaminado, ia pegar a lepra também. E Jesus toca o leproso. Ele não tem medo de nada, porque Ele é Deus e Ele pode, tudo Ele pode fazer. Aleluia. E Ele toca e ele fica completamente são, completamente curado. Eu fico imaginando a alegria, a satisfação dele quando Jesus toca e cura. Então eu te pergunto neste dia, qual é a sua lepra? Qual é a lepra que você carrega dentro de você, que precisa ser curada? Clama ao Senhor, se entrega aos pés deles e pede a Ele, porque Ele vai tocar, e Ele vai curar, Ele vai sarar, Ele vai fechar as feridas.
e nova criatura serás. Nova vida terás na presença do Senhor. Então preste atenção no segredo. Aproximar-se de Jesus, se prostrar aos pés dele, reconhecendo que só ele pode fazer. E pedir: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, mas seja feita a tua vontade, teu querido. E ele vai ver a sinceridade do teu coração e realizará o desejo do teu coração. Amém? Mas o mais importante, lembre-se, é a tua salvação. É a tua vida eterna com ele, com Jesus. Não jogue fora, não perca a tua salvação por nada nesta vida. Amém, povo amado? Então é isso. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. E eu tô aqui meditando ainda, mastigando ainda, porque é lindo demais. O nosso Deus é lindo! Glória, glória, glória a Ele sempre, tá bom? Então fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.